As tecnologias digitais, o ciberespaço e a internet revolucionaram os modos como nós existimos no mundo contemporâneo. Sem fazer aqui juízos de valor, toda a lógica do nosso mundo foi transformada pela era digital. Desde as relações humanas, as formas de entender os sujeitos, as subjetividades e as identidades, até as formas de fazermos política, economia, geografia, conhecimento, mercado, etc. Ou mesmo macroconceitos, como as noções de tempo e espaço, foram reorganizadas na era digital. Para os artistas, isso significa também várias mudanças. A primeira delas é que a era digital possibilita novas maneiras de pensar e produzir arte. O ciberespaço surge não só como um espaço de comunicação, mas como uma plataforma de pensamento e criação artísticos. Uma segunda grande mudança se vê na transformação em larga escala na forma como a gente pode veicular e acessar o trabalho dos artistas. O artista e a obra de arte não dependem mais unicamente da relação com as instituições, com a galeria ou com o sistema de arte. Seu trabalho pode ser acessado diretamente das redes sociais, onde a pessoa estiver. Ou seja, por essa lógica, o artista pode produzir, divulgar, vender, expor seus trabalhos, mesmo sem um reconhecimento ou inserção nos circuitos tradicionais. Essa aparência democratizada e deshierarquizada da internet significa também que a arte no espaço cibernético se adequa a algumas questões. A primeira delas tem relação ao tamanho e ao formato físico dos smartphones, dos tablets e das telas de computador. Ou seja, a visualização nesses dispositivos é sempre em pequeno formato. Uma segunda questão tem relação ao layout e ao design impostos pelos softwares, aplicativos e sites, e suas lógicas veladas de algoritmos e captação de dados. Por exemplo, uma imagem no Instagram está sempre sujeita a aparecer em um sistema de grade na timeline, em um feed que está sempre em constante atualização para os seguidores. Uma imagem no Facebook que está sempre presa a um layout branco e azul. Uma terceira questão tem a ver com a lógica não seletiva das redes. Ou seja, os trabalhos de arte saem do lugar canônico das instituições de arte para se misturar com fotos de comida, selfies, textões, postagens de influencers digitais, notícias, fotos de viagens, memes e todo o tipo de uso que as pessoas fazem das redes. Também é interessante pensar que nunca antes na história da humanidade foram produzidas tantas imagens. Todos que tenham acesso a um dispositivo fotográfico, seja uma câmera, seja um smartphone, podem fazer, editar e compartilhar imagens. Com essa vivência diária de uma verdadeira avalanche incansável de imagens, a forma com que olhamos para elas, então, também parece mudar em relação à era pré-digital. O olhar é insaciável, automatizado, superacelerado. A atenção se fixa pelo que virá a seguir em um mundo de scroll infinito. Paradoxalmente, nossa expectativa ao postar uma imagem é oposta a essa. A gente busca validação e admiração. Espetacularizamos nossas vidas e queremos a plateia, obcecados com uma eterna comparação com as espetacularizações das vidas dos outros. Isso nos gera competitividade, depressão e ansiedade. Dentro dessa reflexão, então, talvez uma grande questão para o artista hoje em dia seja: que tipo de imagem queremos produzir dentro dessa lógica de hiperprodução das imagens? Ou como nós, artistas, podemos usar ou subverter essa lógica que se impõe? A origem da palavra virtual, segundo uma etimologia aristotélica, não vem de uma oposição à ideia de real, mas deriva de uma noção de algo potencial. O virtual, nesse sentido, desenha uma matriz de possibilidades que poderiam ou podem existir. Em um senso mais geral, o termo pode conotar a ideia de espaço imaginativo, de possibilidades e de construção de ficções.
Hoje em dia, o termo virtual adquiriu uma conotação voltada exclusivamente para a tecnologia e para o espaço digital. Nesse sentido atual, um artista pode trabalhar o virtual de duas maneiras. A primeira é trabalhar com a superfície, que é o uso mais comum aos usuários, que significa trabalhar através do que os programas, softwares, aplicativos e sites oferecem. Por exemplo, usar o Facebook, suas ferramentas e funcionalidades disponíveis. Uma outra possibilidade é trabalhar com a máquina, ou seja, interferir no funcionamento da máquina e nas suas programações. Um uso hacker dos dados, da programação e das linguagens e peças que possibilitam a máquina funcionar. O meu trabalho e a minha pesquisa operam na primeira instância, ou seja, questionando a superfície navegável pelos internautas e suas formas normatizadas e normalizadas que mediam nossas interações nesses espaços. As redes sociais e aplicativos podem ser pensados como uma extensa rede de perfis conectados por diferentes premissas e padrões de uso. Amizades, interesses, seguidores, trabalho, consumo, relações amorosas, etc. Se pensarmos que cada perfil virtual, por exemplo, nossos perfis no Facebook, no Instagram, no Tinder, figuram como uma forma de criar e projetar nossas identidades em um sistema digital que apresenta regras e padrões diferentes de um dito sistema mundo físico ou mundo real, percebemos que as construções de si no ambiente digital nunca são ingênuas. As estruturas criadas nas redes proporcionam uma experiência de si muito mais controlada do que a que temos no mundo real. Nesse sentido, a gente pode pensar em uma atualização no conceito de performatividade. Nossas representações virtuais permitem uma performatização de si muito mais maleável do que a experiência direta com o mundo. Existe no meio virtual uma espécie de jogo de máscaras teatral, em que nossa existência biológica, o corpo orgânico, não necessariamente media as relações e as nossas autorrepresentações virtuais. O corpo físico pode ser editado ou até mesmo ocultado no espaço digital. Dessa maneira, uma nova corporalidade entra em jogo. Podemos ser desenhos animados, personagens, avatares, ídolos, lugares, textos. Podemos usar filtros, modificar nossa voz, editar nossas fotografias, excluir tudo o que não nos agrada. Podemos experimentar e explorar novos papéis sociais, por exemplo, de gênero ou de nacionalidade. Essa característica, inerente ao espaço digital, permite aos usuários uma inédita experimentação de fluidez mediada não pelo corpo real, mas pelas nossas escolhas e desejos do que mostrar nessa rede. Isso ativa uma nova subjetivação e entendimento sobre o habitar o mundo contemporâneo e contribui para uma nova configuração de conceitos de identidade e corporalidade, atualizando a experiência pós-moderna do sujeito fragmentado e fluido e reforçando a ideia de uma existência ciborgue, de um ser pós-humano. Quando pensamos em arte, a ideia de permear conscientemente esses espaços com imagens e conteúdos que brinquem ou subvertam as lógicas e os usos padrões das redes surge como uma forma de hackear duplamente o sistema, ainda que possamos, como artistas, nos tornar mais uma peça dentro dessa grande engrenagem programada. Podemos pensar o processo fotográfico em dois níveis: produção e pós-produção. A produção consiste em todos os elementos envolvidos até o momento do ato fotográfico, o clique. Iluminação, locação, indumentária, maquiagem, pose, ângulos, etc. A pós-produção envolve os processos de tratamento e edição das imagens, analógicos ou digitais. Aqui a gente vai falar especificamente dos processos digitais. Se a gente pensar a imagem fotográfica de si, o autorretrato,
como uma das formas mediadoras das criações de si em um ambiente virtual, podemos pensar nos processos de ficcionalização propiciados pela fotografia. No nível da produção, podemos pensar a indumentária, a maquiagem e a pose, por exemplo, como criadores de significados que definirão formas de olhar para essa imagem, de criar subtextos de si nesses espaços virtuais. No nível da pós-produção, a gente pode considerar os programas de edição de imagem ferramentas que proporcionam infinitas distorções e modificações na imagem, incluindo aqui mudanças corporais e adição de novos elementos. Para citar alguns exemplos, a gente pode alongar o tamanho dos membros e a proporção do corpo, alterar a cor dos olhos ou das roupas, adicionar um novo corte e comprimento de cabelo, mudar a cor da pele para verde, azul, rosa, adicionar um novo fundo, colocar uma cabeça no lugar dos pés, etc. As possibilidades são quase infinitas quando se tem conhecimento ou vontade de experimentação nos softwares de edição de imagem. Esse processo de modificação da fotografia pode atender diversas aspirações. Buscar um melhoramento da foto original, ou seja, pretender um discurso de fidelidade com a fotografia pura, ou usar a imagem como um primeiro rascunho para experimentações diversas. Essas imagens, quando lançadas nas redes sociais, passam por um julgamento de olhares anônimos, controlado pelo algoritmo. Esses olhares sondam e adequam essas imagens a uma espécie de categorização nessa realidade desordenada da internet, construindo em poucos segundos um caminho de leitura, completando os possíveis subtextos da imagem e julgando essa imagem crível como real ou sendo fake, e ao fim atribuindo algum valor, um like, ou passando para a próxima imagem. É importante dizer que esse julgamento das imagens nas redes sociais está sempre em constante mutação. Conforme as tecnologias se modificam, os influencers e as tendências mudam e as formas de fazer e editar imagens são reinventadas. Outro processo possível dentro desse universo é pensar a mesma lógica na fotomontagem. A fotomontagem, então, é uma técnica que existe desde o início da fotografia e foi e é utilizada com diversos propósitos pelos artistas. Ela parte do processo de apropriação e combinação de fotografias através da manipulação analógico-digital e consiste mais ou menos em recortar e colar ou copiar e colar. Esse encontro de duas ou mais imagens resulta em uma imagem inédita, que traz intrínseco ao processo uma sobreposição de espacialidades, temporalidades e eventos. A fotomontagem implica, assim, em uma ampliação, por meio de uma ficção, anunciada ou escusa, do nosso entendimento sobre a corporalidade, as identidades e a individualidade. Se pensarmos, por exemplo, no processo de colar uma cabeça em um corpo, a gente está criando um terceiro corpo, que só existe no nível da imagem, um Frankenstein. Além disso, colocar uma fotomontagem em uma rede social implica em borrar a presunção de uma espécie de expectativa de uma óbvia ligação entre o mundo real e o mundo virtual. Dentro de uma lógica cibernética, a gente pode inserir a fotomontagem também em uma ideia de ecologia, de reapropriação e ressignificação, partindo da recuperação e reciclagem de imagens descartadas ou que perderam seu uso dentro dessa avalanche de imagens diárias. Dentro dessas ideias, eu realizei 2 trabalhos. Tinder foi minha primeira experimentação no cyberespaço em 2015. Se trata de uma performance digital que durou 6 meses, em que eu criei uma persona, a Marina, e interagi com indivíduos do gênero masculino, heterossexuais e brancos no aplicativo Tinder. Essas interações inusitadas, ambíguas e lúdicas tinham como intuito deslocar os usos normalizados e padronizados do aplicativo, e por vezes gerar situações que evidenciavam preconceitos, machismo, comportamentos opressores e problemáticos. Tinder também questionava a cultura das relações superficiais e anônimas,
que se intensificam na era cibernética e entram na lógica da cultura de consumo e descarte. Existe aí também um jogo autoficcional ao gerar uma ambiguidade entre as identidades real do artista e a identidade virtual de Marina, que é e não é o artista. Depois desse trabalho, surgiu uma segunda experimentação. Ego Trip foi um trabalho experimental desenvolvido em 2019 no Instagram, inspirado nos influencers de viagens. O perfil @maisumaviagemcomigo cria uma documentação falsa de uma vida de viagens, riquezas, beleza, a partir de colagem de fotos que eu tiro no meu quarto ou em espaços que eu habito, e juntando essas fotografias com imagens que eu encontro no Instagram e na internet. Nessa experiência, me interessava refletir sobre o poder das imagens e do discurso em sua capacidade de gerar narrativas fictícias e construir e sustentar uma vida virtual que mimetiza, ao mesmo tempo que cria, uma estranheza frente a essas imagens. Existe um outro fator que surgiu quando eu observava essas fotos dessas digital influencers famosas. Além desses discursos veiculados pelos Instagrammers, construir um ideal fictício de vida perfeita, as fotografias desses perfis famosos, que acabam também ditando um tipo de estética que será reproduzido e copiado pelos seguidores, são na sua própria construção como imagem, fotografias completamente construídas digitalmente. Montagens e superedições digitais que acabam por criar um padrão de beleza estética cada vez mais voltado para a pós-edição, e em termos de autorrepresentação, cada vez mais aquém do corpo físico e mais próximos de uma ideia de avatar, um cybercorpo inteiramente digital. Nesse último momento, eu queria apresentar algumas ideias sobre como utilizar o ambiente doméstico e depois apresentar alguns softwares de uso livre que podem ser disparadores de experimentações com as imagens. Pensando ainda a fotografia, a gente pode usar também outros elementos que não são próprios do corpo, usar objetos, usar espaços da nossa casa para construir novas visualidades e também transformar esses espaços e essas imagens em outras subjetividades. Também é possível pensar nessa ideia de um fundo infinito, que pode partir de uma parede, seja ela branca ou de outra cor, ou se pegar algum lençol e pendurar em algum espaço da nossa casa com fita, que é um modo provisório de deixar esse material pronto para ser fotografado. E pensar também sempre nas direções de luz, como a gente está fotografando, a luz tem que estar sempre voltada para trás da câmera e virada para a gente, e não o contrário. Assim, a iluminação sempre vai estar voltada para o corpo e não contra o corpo, criando sombra. Quando a gente pensa em iluminação, a gente pode pensar na iluminação de teto e se posicionar num lugar em que a luz favoreça a imagem. Ou a gente também pode pensar, para quem não tem iluminadores, em outros dispositivos que também oferecem luz, por exemplo, a lanterna do celular, ou um abajur, ou uma luminária. Existem outras formas de posicionar a luz que não precisa ser de uma forma profissional. A mesma coisa se a gente pensar os tripés. A gente pode usar uma mesa, a gente pode usar uma pilha de livros para sustentar o nosso celular ou nossa câmera e trabalhar com esses novos ângulos também. Às vezes usar o chão ou também usar uma prateleira para usar um ângulo mais de cima e testando as possibilidades da imagem.